Boa noite, amores. Estamos na nossa segunda live. Quero falar para vocês que eu estou muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês, porque foi um conteúdo que realmente virou muitas chaves na minha vida, transformou várias áreas da minha vida, inclusive. E o conteúdo que vocês estão recebendo aqui, gente, não é achismo, não é coisa da minha cabeça, são horas e horas de formação, de estudo, de livros, né? E são práticas realmente que eu fiz na minha vida, que eu vi diferença e que também estou mentorando outras pessoas para já ter esses feedbacks. Então, eu quero trazer alguns estudos de caso, digamos assim, para vocês entendam melhor os exemplos que eu vou dando, tá? Então, a live de hoje, o tema é As Emoções Me Dominam, que foi o tema que vocês escolheram ali, né? Então, se eu tô triste, eu tô feliz, eu sempre desconto na comida, eu procrastino o que eu preciso fazer, por que que isso acontece, Tainara? Gente, um dos maiores motivos que isso acontece é porque você não está controlando a sua área da vida mais importante, que é a área emocional. Gente, é a área da vida que comanda todas as outras. Por quê? Se eu tenho um problema, vamos supor, com o seu marido ou com o seu trabalho, provavelmente, vamos supor que o seu cônjuge ou alguém que trabalha com você te tratou mal, falou alguma coisa mal de você soube alguma fofoca, se você não estiver bem emocionalmente, você vai fazer o quê? Você vai reagir. Você vai reagir, você vai ficar triste, você vai descontar na comida, você não vai treinar. Então, quando eu tô bem, frente ao problema, a minha resposta é que muda. Então, principalmente quando vocês estão bem, é quando vocês devem continuar. A diferença, gente, de quem tem um resultado, isso são 7 anos dentro da nutrição, vendo isso todos os dias no consultório, mais de 3 mil pacientes sendo atendidos, a diferença é porque as pessoas param sempre que tem um problema. Então, não parem, gente, não parem. É todo dia. A inteligência emocional, inclusive, é todo dia que você vai estar aplicando ela na sua vida. Então, eu dei um exemplo até para um paciente, um comportamento disfuncional meu. Eu identifiquei, né, estudando e tudo mais, que eu tinha um comportamento de quando eu estou muito cansada, chego em casa muito cansada, ao invés de eu fazer o que tem que ser feito, então eu desenho isso, que a gente já vai entrar nessa parte, o que eu faço? Eu sento no meu sofá, pego às vezes até um vinhozinho, eu pego um chazinho, ligo a televisão e vou assistir. E ao eu ver que eu estava cansada e quando eu pensei em fazer esse comportamento, eu falei, é aí. É aí que tá o perigo. Então, essas descobertas, vocês vão adquirindo esse conhecimento, e isso acontece todo dia, a todo momento. Então, aonde que estão os gatilhos que estão me tirando da pessoa, né? Tirando da força de vontade ou da rotina que eu preciso ter para me tornar a pessoa que eu preciso me tornar. Só que para você se tornar a pessoa que você precisa se tornar, ou que você quer se tornar, você precisa saber para onde você quer ir. E hoje, eu fui fazer uma mentoria com um paciente, e ele me falou, Tainara, a chave que virou para mim foi quando você me disse, em consulta, uma frase. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ele falou, ali eu pensei, caraca, eu preciso mudar. Porque o comportamento que eu tô tendo hoje não é o comportamento da pessoa que eu quero me tornar. Como que uma pessoa que quer se tornar mais saudável, mais feliz, uma pessoa que quer ser sempre alegre, que quer sempre ter disposição, que quer ter mais dinheiro, que quer ter menos gordura, como que essa pessoa tem que se comportar? Ficando sentada na frente da televisão o dia todo? Sendo uma pessoa ingrata, sendo uma pessoa rancorosa? Será que isso vai causar sentimentos bons ou ruins? Então, vejam que a mudança, gente, não está na alimentação apenas. Que bom se fosse, eu ficaria muito feliz que se fosse. Mas essas mentorias que eu estou aplicando são pessoas que já estão comigo há um bom tempo, mas que não estão conseguindo seguir. Porque o problema não está no plano alimentar. O problema está em quem elas são, o que elas querem, na rotina que elas precisam ter para realmente gostar do processo. Porque você não pode pensar só no ponto final. Ah, não, eu só vou ser feliz quando eu perder 10 quilos. Quando eu perder 10 quilos, daí, meu Deus, a minha vida vai mudar. Gente, não. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. A gente tem que gostar o quê? Do processo. O processo vai te fazer bem. A gente está na terceira semana, esse meu paciente. A gente faz semanal, né? A gente faz mentorias semanais. E, gente, ele tá outra pessoa. Hoje ele falou, Tainara, só falta fazer uma estátua para você, porque a minha esposa, o meu casamento mudou. A minha rotina mudou, eu me sinto diferente. Então é essa pessoa que vai vir à tona.
E hoje ele falou para mim, Tainara, olha quanto tempo que eu tô tentando fazer protocolo alimentar e eu não conseguia. Por quê? Por que eu não conseguia? Era aqui. É a mente, gente. É a mente que domina tudo, são as suas emoções. Então, se você não estiver bem mentalmente, tudo vai desmoronar. Porque uma área da sua vida pode destruir todas, se você não está bem emocionalmente. Tá? Então, o que eu vou trazer mais de exemplo? Por exemplo, vocês souberam que sexta-feira passada, inclusive, era pra gente ter tido a live, eu acabei não fazendo a live porque a minha mãe ficou ruim. Então, esse comportamento da minha mãe ter ficado ruim me desestabilizou, porque são coisas que eu passo desde a infância, que a minha mãe tem essas crises de pressão alta, e isso já me remeteu a várias crenças e comportamentos e sentimentos que eu tinha da minha infância. E quando eu fui tomar banho de manhã, eu cheguei em casa, né, 2h e pouco da manhã, tomei meu banho e já fui dormir. No outro dia, quando eu levantei, comecei a conversar com meu marido, depois eu fui tomar meu banho, eu falei, caraca, gente, me sentei lá no banho, né, assim, falei, que loucura, tudo de novo, né, tudo de novo, aquele sentimento começou a me dar uma angústia, assim, eu falei, não, esse sentimento não vai mais me causar essa angústia. Por quê? Porque agora eu sou outra pessoa. Porque aquela lembrança que veio à tona, agora ela já tem outro significado na minha mente. E é aí que vai começar a nossa live de verdade, tá? Eu quero mostrar para vocês como que eu refiz, gente, muitas crenças da minha vida. Para quem não me conhece muito, tem pacientes que me conhecem há pouco tempo, eu vou dividir um pouco a minha história com vocês, mas eu vim de uma família muito pobre, realmente, né? Eu vim para Florianópolis com 4 anos de idade. Minha mãe era super jovem, acho que tinha uns 18, 19 anos. O meu pai também super jovem. A gente teve uma vida super difícil. Eu me mudei mais de 20 vezes aqui em Florianópolis. E era uma vida assim que meu pai, às vezes, a gente ia fazer mercado, não tinha 50 centavos para comprar um biscoito, por exemplo, tá? Era gente cobrando na porta, era aluguel atrasado, a minha família era muito disfuncional, tinha agressão dos meus pais, tinha traição do meu pai jogava, meu pai bebia. Então, assim, foi uma infância muito disfuncional que criou em mim várias crenças que hoje eu estou identificando que me limitam em muitas áreas da minha vida. E que eu falo realmente para mim mesma que foi Deus. Foi Deus, assim, que esteve comigo o tempo todo para me colocar com as pessoas certas, nos lugares certos, para que hoje eu seja uma pessoa normal, digamos assim. E que eu esteja aqui hoje, né, pela graça de Deus, às vezes influenciando outras pessoas, tentando ajudar as outras pessoas, porque eu passei por muitas disfunções. E que até hoje, às vezes, estão cravadas em mim. Hoje mesmo, eu lendo o livro, eu falei, nossa, eu tenho esse sintoma. Eu já descobri mais um sintoma que eu tenho e que eu tenho que melhorar e o porquê que isso acontece. Então, todo dia eu estudo, todos os dias eu estudo. Para quê? Para que eu consiga me entender, para que eu esteja bem emocionalmente. Não porque agora eu estou bem melhor do que olhando para trás, que eu não vou mais fazer nada para mim ficar ainda melhor. Não, gente. Inclusive, hoje eu falei sobre isso com esse meu paciente. A mediocridade, gente, é algo que não é o que Deus quer para nós. Fala na Bíblia que ele quer que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância. Então não existe meio termo. Acho até que eu já falei sobre isso com vocês. Ou você está subindo ou você está regredindo. E eu quero subir. Então, hoje, as minhas disfunções, as minhas crenças, inclusive de incapacidade, de merecimento, a minha mãe, por ser muito jovem, né? Hoje, adulta, a gente entende muito, mas toda crença gera um sentimento, né? E esse sentimento é uma memória, né? Gera um significado que gera um sentimento. E isso, gente, acontece com todas as pessoas. Então, a maioria não digo problemas, né, mas dos comportamentos disfuncionais que a gente tem hoje, muitos deles vieram da sua infância, inclusive comigo. Então, um dos comportamentos, por exemplo, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, eu tô com sede. Era, a minha mãe me criticava muito. Você não sabe fazer nada, nunca você vai ficar com alguma pessoa. Coisas que me humilhavam, coisas que faziam me sentir não pertencente, que eu me sentia não amada. Hoje, a Tainara adulta entende, mas aquela Tainara da infância não. Então, hoje, isso reflete em outras áreas da minha vida. Então, por exemplo, quando eu falo de merecimento em relação a eu faturar mais, quando eu falo em relação a um relacionamento, o medo, a insegurança, né, de não ter alguém. Então, tudo isso são comportamentos que eu tenho hoje por sentimentos, crenças que eu vivi lá atrás. Então, eu quero
lembrar vocês de alguns padrões que talvez tenham acontecido com você lá atrás e que hoje podem estar influenciando o seu comportamento, tá? Então, lembrando que toda crença que tem, ela vira uma memória. Essa memória tem um significado que gera um sentimento, só que o nosso cérebro ele não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, quando você lembra, inclusive há pouco tempo atrás, faz uns 2 meses, eu atendi uma paciente que ela começou a contar, que a minha infância foi muito triste, que meu pai me batia, ela já começou a chorar e trazer um sentimento, ela assim, nossa, eu há muitos anos não choro por causa disso. Mas por que ela chorou naquele momento? Porque aquilo gerou um forte impacto emocional nela. E que toda vez que ela fala daquilo, ela sente aquilo. Então, o nosso cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, toda vez que você pensa no que foi passado, que você sentiu uma dor, que você realmente teve uma tristeza ali, isso agora, no seu atual, vai gerar um comportamento disfuncional. Tá? Então, o que eu faço? O que eu faço, então? Perdão. Você vai ter que perdoar, inclusive você pode escrever uma carta, Tainara, mas a pessoa já morreu, você não precisa entregar a carta. Mas você vai escrever uma carta, perdoando a pessoa por aqueles motivos que fizeram você passar por aqueles sentimentos que fazem você ter ainda aqueles sentimentos, aqueles comportamentos que você realmente gostaria de ter falado para ela. E isso, gente, não vai fazer você amar menos aquela pessoa. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai. Só que eu tive que perdoá-los. Porque eles não tinham, talvez eu, na pele deles, não teria feito melhor. Mas a Tainara era uma criança naquela época. A Tainara não entendia aquilo. Então eu tive que perdoar eles. E tive que me perdoar também. E somente com perdão que você realmente vai conseguir tirar esse comportamento do seu coração. Porque sem o perdão, gente, não vai. É muito difícil. Essa crença, essa memória, ela vai continuar na sua cabeça para sempre. Então, hoje, quando eu olho para aqueles comportamentos que eu tive, né, para aqueles sentimentos que eu tive, aquelas memórias que eu tive dos meus pais brigando, se maltratando e tudo mais, eu olho com outros olhos. Antes eu olhava com um olhar de sofrimento, eu falava, eu chorava às vezes. Já havia um sentimento, uma angústia. Agora não. Por quê? Porque eu perdoei eles. Eu perdoei eles, eu me perdoei, e agora eu olho para trás com até alegria por tudo que eu passei, porque foram precisos, às vezes, eu passar por tudo aquilo para formar a Tainara de hoje. Mas não é a Tainara do passado que eu olho para trás como é que eu posso explicar que não é ela que tem o poder de ser a minha mentora. Então, as pessoas olham para trás e falam assim, nossa, eu me inspiro em mim, porque quando eu era adolescente eu fazia isso, porque no passado eu fazia aquilo. Não, a sua inspiração tem que ser você lá do futuro. A sua inspiração é você desenhada. Por isso a importância de vocês terem feito a visão positiva do futuro de vocês. Para vocês terem clareza de quem você quer ser. Esse meu paciente da mentoria de hoje, ele falou, isso é muito importante. Tem uma coisa que você tem que falar para as pessoas, façam a visão positiva de futuro delas. Porque elas vão saber quem elas são. Façam o eu sou. Não sei se já expliquei aqui para vocês, mas se não expliquei, eu vou explicar de novo. Fazer o eu sou. Para você saber a sua identidade. Você mudar a sua identidade. Tainara, como eu faço? A carta de perdão que você falou. Você vai lembrar. Vai parar você em uma caneta e um papel e você vai escrevendo coisas que vierem na sua cabeça. Situações. Eu te perdoo, pai, por aquele momento que você... que eu me senti abandonada, que você não foi na escola. Eu tive esse sentimento, que até hoje a minha mãe tem uma mágoa até por ela não ter ido, acho que eu devia ter uns 7 anos de idade, eu lembro até hoje que era um dia que, acho que era Dia das Mães, e eu via aquelas Kombi, né, aquelas negócio que você pegava a gente na escola, e eles foram embora, eles me deixaram, e minha mãe não foi no dia da apresentação, e eu fiquei horas naquela escola sozinha, então eu já tinha ali um sentimento de abandono. Então, muitas vezes, eu na vida adulta, fazia coisas que eu nem queria fazer, mas para agradar as pessoas, para mim não me sentir abandonada por elas, inclusive nos relacionamentos. Inclusive, às vezes, com os meus sogros, eu não era eu era um personagem para agradá-los, pelo medo de abandono, pelo medo da crítica. Então, hoje, eu sei quem eu sou. Hoje eu tenho voz, eu sei dizer não, eu sei dizer sim, eu sei dizer quero, sei dizer não quero, porque eu tive que me conhecer de novo. Eu mudei, eu tô chegando aos meus 30 anos de idade, sou muito jovem ainda, eu sei, para muitos, mas eu sou outra
pessoa, porque agora eu me conheço de verdade. Porque antes a pessoa me chamava de feia e eu acreditava e eu me desmoronava. Agora não. Agora eu sei o meu valor. Antes eu não conseguia me valorizar. Eu valorizava as coisas. Eu consegui comprar minha bolsa. Nossa, eu consegui um emprego bom. Eu consegui ter isso. Gente, eu quero fazer uma pergunta e que eu quero que você responda assim, do fundo do seu coração, com toda a humildade do mundo. Se hoje tirar tudo que você tem do financeiro, o seu carro, sua casa, sua conta bancária, tudo, e tirar todos os seus títulos, seja suas formações, seja seus cursos, o que sobra? Quem é você? Quem é você? Sem o teu trabalho, sem o seu dinheiro, o que sobra? É aí, é aí que você vai começar a se conhecer profundamente, de verdade, sem mentiras. E é aí, gente, que começa a diferença de você ter um comportamento disfuncional ou não frente ao mundo externo, frente ao que o outro fala de você, o outro pensa de você, é o que o outro fala, mas não é quem eu sou. E isso eu falei para uma paciente há pouco tempo, que ela teve uma briga no trabalho e tal, ela estava muito chateada, eu falei assim, você fez isso? Não, não fiz. Pronto. Você é o que eles falaram? Não, não sou assim, eu sou assado. Sou dedicada, eu fiz meu trabalho. Pronto. Por que ela estava tão chateada? Por que ela estava chorando? Porque ela não sabia o valor dela. Ela não sabia quem ela era. E quando você não sabe o seu real valor, você vai se desvalorizar. Você vai deixar com que o outro pense e você vai aceitar aquilo, você vai aceitar aquela crítica. E aí você vai fazendo um empilhamento de críticas e você vai recebendo. E aí o que acontece? Você desmorona. Em alguma área da sua vida você vai desmoronar. Principalmente eu vejo que daí é a área da saúde. Tô triste, eu vou comer, daí vem com nossa live, né, que é o nosso título. Eu tô triste, eu vou comer, eu tô feliz, eu vou comer, eu procrastino. Por que isso acontece? Primeiro motivo, eu não sei quem eu sou. Então, a pessoa falou que eu tô feia, a pessoa falou que eu sou burra, a pessoa me criticou, então eu tô triste, e daí por isso eu não vou treinar. Por isso eu não vou me alimentar mais bem, por isso eu desisti. E aí começa o quê? A vitimização. Por que uma vitimização? Porque eu não sei quem eu sou e eu não sei para onde eu tenho que ir. Cara, por que eu não procrastino tanto, tá? Eu já tentei tanto ser saudável, já tentei tanto me alimentar bem e treinar. Por que eu me procrastino sempre? Porque você não sabe para onde você quer ir. Porque não tem um motivo forte, um impacto realmente forte para você saber para onde você quer ir. Então, quem sabe para onde ir tem uma rotina. Cria-se uma rotina. Uma rotina de sucesso. E não é uma rotina extraordinária, gente. Esse meu paciente da mentoria, o que ele colocou? Ele colocou lá, praticar atividade física todos os dias, fazer o ritual da manhã, ter alimentos saudáveis no dia dele, não pedir iFood, que é uma coisa que ele pedia sempre. Isso é o que ele faz todo dia. Ele não mexia no celular de manhã cedo, que era uma coisa que ele mexia muito, e não jogava videogame. Isso. Ele falou, Tainara, hoje ele falou pra mim, eu nem tive tempo de jogar videogame. Sabe por quê? Porque eu fiquei tão ocupado fazendo as minhas tarefas, que me deixavam, inclusive, muito feliz, e são as tarefas, Tainara, que me transformaram, e iriam me transformar cada dia mais na pessoa que eu quero ser. E quanto mais eu via a minha esposa feliz, e eu via eu feliz, ir lá e colocar um checklist, porque isso aumenta a minha dopamina, já me deixa mais empolgada, poxa, eu sei, eu faço, muda o jogo. Então ele falou, Tainara, eu tô aproveitando o processo. Eu não tô fazendo nada extraordinário. E eu tô emagrecendo. Como? Eu não tô fazendo nada extraordinário, mas eu me sinto tão bem, eu me sinto tão leve. Eu não sou mais aquele gatinho, aquela vítima, eu sou um leão. E sabe por quê? Porque agora eu sei quem eu sou. Porque agora eu sei pra onde eu quero ir. Ele me falou isso hoje, gente. 3 sessões de mentoria que eu fiz com ele. Fiz mágica? Não, a gente organizou a rotina. Você tem que fazer isso aqui todo dia. Você vai fazer o Eu Sou todo dia. Você vai escrever a sua visão positiva de futuro. E você vai ler ela todo dia massivamente. Foi isso. Foi isso que a gente fez. Mas qual é a diferença dele, talvez para algumas de vocês aqui? Ele fez. Ele fez, ele colocou em prática.
Então, gente, aproveitem esse conhecimento rico que eu tô passando para vocês e façam. Coloquem em prática. De nada adianta um conhecimento se é um conhecimento que você não pratica. Como é que eu faço eu sou? Já vou explicar. Os padrões, gente, para essas crenças, para essas memórias que geram significado, que geram sentimentos, às vezes de angústia, de vitimização e assim por diante, isso é um empilhamento, tá? Tem várias coisas que aconteceram no seu passado que hoje refletem na sua vida adulta e coisas, inclusive, às vezes que você não vai nem lembrar. E eu vou colocar algumas aqui que eu citei, tá? Crença de pertencimento, padrão de pertencimento. São as pessoas, gente, por exemplo, pai e mãe quando tem um filho. Pai e mãe tá ali e o filho quer toda hora entrar, ele quer se sentir pertencente à família, ele quer ser amado, ele quer ser incluso num grupo que é o paizinho, a mãezinha dele, ele quer entrar nisso, ele quer se sentir pertencente. Só que às vezes os pais não conseguem inserir o filho dentro desse núcleo. E o filho ele vai se afastando e ele não se sente pertencente. E aí, gente, ele vai gerar uma crença de eu não sou bom. Eles não me puxam para dentro desse núcleo porque eu não sou bom o suficiente, porque eles não me amam. E aí, gente, você se cresce, você torna uma pessoa fraca. Você cresce, você se torna uma pessoa que não consegue ter um social, que não consegue ter amigos de verdade, que não tem esse pertencimento, que tem essa falta dentro de você. E isso gera um comportamento muito disfuncional. E, sinceramente, aquilo veio lá de trás, de muitos anos atrás. Então, a gente só consegue mudar quando a gente reconhece o que precisa ser mudado. Então, enquanto você colocar ali uma lente de contato para você só passar por cima, um óculos, mas uma hora você vai ter que tirar o óculos, não funciona, tá? Não funciona. Então, enquanto você não acolher, né, enquanto essa pessoa não se sentir acolhida, ela nunca vai se sentir pertencente, tá? Então, uma pessoa que vai vir a ver a vida toda com esse sentimento de ninguém me ama, ninguém me quer, esse grupo não me quer, esse grupo também não. Será que eu não sou bom o suficiente? Veja se você sente algum desses sintomas por aí. O segundo padrão de experiência é o de importância. Importância. É um valor de identidade, onde as pessoas buscam valor. Então, aqui, que momento da sua vida que você se sentiu importante quando você era pequeno? Você teve festas de aniversário, por exemplo? Os seus pais faziam festinha para você, traziam um presente, os amiguinhos traziam um presente. Às vezes você nem vai lembrar, mas esse ato de você se sentir importante vai gerar um sentimento. E que esse sentimento, ele fica guardado na sua memória. Às vezes você não vai lembrar da sua festinha maravilhosa que teve de 1 aninho de idade, mas o sentimento fica na sua memória. É louco, né, gente? É neurociências, é muito louco, mas é aí que você começa a ter um sentimento de crença e de merecimento. Quando você é elogiado, quando você é pequenininho, que é o que eu não tinha. Eu não me sentia importante, não me sentia valorizada. Eu tive pouquíssimas festinhas de aniversário. Então, essas coisas que são pequenas, que hoje para mim é muito pequena, para mim quando eu era jovem era muito grande. Isso gerou um sentimento em mim na época, que ficou aqui guardado na minha cabeça, uma crença de que eu não era importante. E se eu não sou importante, eu não sou boa o suficiente também. Olha que loucura, né? E aqui, gente, é onde realmente as pessoas buscam valor no que elas têm. Né? Sabe aquela pessoa assim, nossa, eu vou comprar essa bolsa, vou postar aqui uma foto com os peitos para fora, porque assim as pessoas vão me achar bonita, vou usar uma roupa toda transparente. As pessoas querem mostrar muito o que tem, mas esquecem de quem elas são. Por quê? Porque elas querem se sentir importante de alguma forma. Se eu não sei quem eu sou, e às vezes eu não faço, eu preciso mostrar o que eu tenho. Eu tenho peito, tenho bunda, ou eu tenho uma bolsa maravilhosa, eu tenho um celular da hora. Então, será que você é esse tipo de pessoa? Crença? Crença. Conexão e amor é o que nos fortalece com os nossos pais, com nossos amigos. Será que você se sentia conectado? Será que o seu pai se ajoelhava, brincava com você?
Será que você se sentia amado de verdade com seu pai, com a sua mãe? Será? E para mim esse é o mais importante de todos, principalmente na atualidade, e é o que poucos pais fazem com os filhos: autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, gente, é uma crença, assim, que eu vejo que os pais não dão ultimamente. Sabe o que eles não dão? Limite. Não dão limite. E por não darem limites, tornam-se adolescentes, adultos, né, irresponsáveis. E daí eu até coloquei um exemplo aqui, que quando crescem, tornam-se ansiosos, depressivos e não gostam dos pais. É uma criança, gente, que os pais sempre passaram a mão na cabeça, falando que não tem consequência, que as ações, que os atos deles não têm consequência, não tem responsabilidade. Então eu vou dar um exemplo muito curto, mas é um exemplo prático que aconteceu na vida agora há pouco tempo. Tenho uma irmã de 14 anos e ela resolveu pintar o cabelo. O que eu já acho um absurdo com 14 anos, mas mãe, eu não sou a mãe, né? E a minha mãe deixou, por incrível que pareça, eu pensei que a mãe não ia deixar, mas a mãe deixou, né? Então ali já fiquei meio assim. E ela não gostou do cabelo. A minha irmãzinha não gostou do cabelo. E ela falou assim: mãe, a culpa é sua. O cabelo não ficou bom porque você não cuidou. Você não falou pro moço como eu queria meu cabelo. Olha a crença de autorresponsabilidade. Cadê a autorresponsabilidade? A responsabilidade era da minha mãe. Ela quis fazer o cabelo, gente. Por isso que se tornam pessoas que sem limites hoje em dia. E às vezes você é esse tipo de pessoa. Você é aquela pessoa que sempre os pais passaram a mão. Ah, tudo bem, faz. Ah, deu errado, não, deixa que o pai conserta. Ah, quebrou, não, deixa depois a mãe conserta. Sempre foi dito sim, sim, sim. Aí cresce uma pessoa que não tem responsabilidade pelos próprios atos, que coloca a culpa no outro, que se vitimiza. Ah, eu engordei, mas foi porque... Ai, gente, meu Deus, a política mudou, e daí eu fiquei nervosa, e daí resolvi comer um monte de doce. Ai, gente, eu engordei porque, meu Deus, né, morango do amor tá aí. Meu Deus, parecia um morango do amor, tive que comer 5 morangos do amor. Autoresponsabilidade. Vítima. Vítimas não vencem. Você é responsável pela vida que você tem, pela gordura que você tem, pela massa muscular que você tem, pela vida financeira que você tem. Você é responsável. Não é o fulano nem o ciclano. A gente tem muito hábito de fazer assim, mas não fazer assim. Você é responsável pela sua vida. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é Deus. É você. Aquela frase que dê o passo, que Deus dá o chão. Você precisa dar o passo. Você precisa agir. Você, com você. Então, a autorresponsabilidade, para mim, é um dos mais poderosos aqui. E é o que menos as pessoas têm, que se vitimizam. Não consigo fazer por causa disso, por causa disso, por causa disso. 1 milhão de coisas. Você é autorresponsável pela sua vida. Tá? E tem coisas que as pessoas podem fazer por você, mas tem coisas que é só você com você. Os outros eu vou passar mais ou menos por cima, que é a generosidade, crescimento, missão, né? Então, a missão é a gente ter essa visão positiva do futuro, que eu já falei várias vezes para vocês fazerem aqui. E a gente precisa também, além de fazer o perdão ali, quando você identifica essa crença, é a gente ter novas memórias. Porque não tem como você se tornar uma nova pessoa sem você ter novas memórias. Né? Então, você precisa se perdoar o outro sobre o que aconteceu lá no passado e se tornar uma nova versão. Tem uma frase que, acho que é odre que eles chamam, que não tem como um vinho novo ser colocado num odre velho. Acho que é mais ou menos isso. O que é o odre? Aquele negócio que eles colocavam vinho antigamente, que ele era acho que era de couro, e você colocava o vinho uma vez, só que não dava depois que terminava, não dava de colocar o vinho de novo. Então não tem como a gente ser um vinho novo e ser colocado num odre velho. Não. A gente precisa mudar o que é nossos comportamentos, os nossos sentimentos, e você tem que começar por quem você é. E uma ferramenta que eu até já fiz aqui com algumas das meninas é você pensar em 4 pessoas que você admira, alguma coisa nelas. Então, por exemplo, eu admiro o Luciano Bruno, que é um nutricionista que eu conheço, eu admiro o meu marido, e eu admiro, vou colocar 3 pessoas, e eu admiro, deixa eu ver quem, Paulo Vieira. O que eu admiro nessas pessoas? O Luciano Bruno, ele é muito inteligente, e ele é muito disciplinado. O meu marido, ele é muito honesto, e ele é muito seguro.
E o Paulo Vieira, nossa, ele é meu mentor, né? Paulo Vieira, responsável, fiel, amável, dedicado, organizado, beleza. Pegou isso? Escolhe 3 a 4 pessoas, coloca as características que você vê nela. Não precisa ser, não admirar totalmente a pessoa, e pode ser pessoa, tá, inclusive, que já morreu, tá, gente, ou famoso. Colocou aquilo ali, no outro lado, você vai escolher 4 características sua que você admira em você. Então, característica que eu admiro em mim, eu sou muito amável, eu gosto muito de amar as pessoas, então muitas pessoas me falam, eu sou muito amável, eu sou dedicada, eu sou, ai meu Deus, sou criativa, e eu sou, ai que difícil, disciplinada. Vamos supor, aqui eu quero pensar numas que realmente vocês talvez vejam em mim, né? Coloquei ali as que eu sou. Depois disso, você vai escrever ao lado, antes dessa palavra, coloquei ali dedicada, amorosa e confiante, por exemplo. Você vai colocar a palavra eu sou. Por que o eu sou? O eu sou é um chamado de Deus. Então, eu sou, gente, é algo muito forte, inclusive em vários livros, em vários, como é que é? Meditações, você vai encontrar o eu sou, que é algo emanado de Deus. Então, você vai escrever o eu sou, para essas características suas, e daí eu sou amável, eu sou dedicada, eu sou criativa, e assim por diante. E aquelas características que você colocou daquelas pessoas que eu mencionei ali, aquelas características, gente, não tem como você ver no outro que não há dentro de você. Então, você tem essas características. Talvez elas estejam um pouco mais adormecidas, mas não existe a possibilidade de você ver no outro, e isso bom ou ruim, o que não há em você. Então, se você vê uma pessoa que você acha invejosa, que você acha vulgar, talvez você também seja essa pessoa. Está mais escondida, mas talvez você seja essa pessoa. E aí, essas características que você admira nessas pessoas ali, você vai escrever também. Então, por exemplo, Luciano Bruno ali, eu sou inteligente, meu marido, eu sou dedicado, eu sou seguro, eu sou fiel, eu sou humilde, e você vai colocar 30 características do eu sou. Então, eu tenho isso, deixa eu ver se tá aqui meu livro. Tenho isso numa folha, fica dentro do meu devocional, e todo dia de manhã eu e meu marido a gente faz. Ó, tá aqui. Ó, eu sou abundante, eu sou rica, eu sou criativa, eu sou disciplinada, eu sou organizada, eu sou amada por Deus, eu sou luz, eu sou humilde, eu sou leal, eu sou amiga, eu sou alegre, eu sou amorosa, eu sou determinada, eu sou vencedora, eu sou forte, eu sou honesta, eu sou mansa, eu sou inteligente, eu sou saudável. Todo dia eu leio isso. Eu sou. E com empolgação. Por quê? Porque quando acontecer algo no externo, eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou. Isso não vai te desestabilizar. Gente, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas depois disso aqui, e também do Yes, que talvez depois eu possa ensinar pra vocês, foi quando eu comecei a dirigir, né? Quando eu desenhei a minha visão positiva do futuro, quando eu comecei a fazer o Eu Sou, quando eu comecei a fazer o Yes, foi onde eu comecei a dirigir, que eu já tinha carteira fazia 2 anos, não dirigia. Então isso, gente, dá um gás fenomenal. Ontem, inclusive, eu estava no consultório e então minha paciente já estava lá fora, me esperando, ela e o esposo, e me deu um sentimento estranho, assim, um sentimento de medo, de insegurança, e eu não sei por quê. Mas é a energia, né, que tá no espaço, né? E eu peguei, fui lá no consultório, falei, já volto, só um minutinho, fazer um chazinho e já volto. Fui lá, entrei no consultório, peguei e comecei a fazer yes, 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 sozinha, tá? Gente, mudou. Meu Deus, por quê? Porque aumenta a nossa testosterona. Aumentando a testo, a gente fica forte, a gente fica imbatível. Então, se é aquele dia que você acordou meio xoxa, capenga, triste, magoada, gente, vai na frente do espelho, coloca os braços assim pra frente. Isso é neurociência, tá? Neurociência que mostra. Não só a parte de você ficar assim igual a Mulher Maravilha já ajuda muito, tá? Mas você fazer o yes, yes, coloca um pé na frente, o outro atrás, se posiciona como se fosse uma Mulher Maravilha e faz yes, yes. Eu faço isso todo dia de manhã. Por quê? Porque isso aumenta a testosterona, te deixa forte, te deixa leão. Você não tem que ser um gatinho fofinho. Um gatinho fofinho, gente, não vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema é o leão. E esse paciente que eu falei pra vocês, que é o meu case agora, que eu tô mentorando, ele era muito gatinho. Tudo era fofinho, tudo era assim, tudo era vítima. Ai, talvez, mas choveu, mas isso. Falei, não,
É assim que você quer ser visto pela sua esposa? Se você tá numa selva, você acha que é o gatinho que vai resolver o teu problema ou é um leão? Não, quero ser visto como leão. A esposa falou pra ele, acho que você é um gatinho, hein? A esposa. Mas, gente, quem resolve é o leão. E eu vou dar um exemplo pra vocês que vocês vão dar uma risada agora. Mas eu, até metade do ano, eu dormia com ursinho de pelúcia. Sim, gente. E eu ainda descobri que eu dormia com esses ursinhos de pelúcia porque eu nunca consegui ser muito criança. Porque eu não me sentia bebezinha, amada, amorosa, sabe? Amada, assim, pelos meus pais, cuidada pelos meus pais. Então eu me via ainda, e eu tenho um marido, né, gente? Dormia comigo, eu, o marido e o urso. Calma, olha isso. E aí eu comecei a ver esse comportamento. Quando ele falou do gatinho, do leão, eu falei, caraca, cheguei em casa, peguei os ursos do outro lado. Dorme lá no quarto, lá no outro lado, mas não na cama comigo. Por quê? Porque eu tenho uma visão positiva do meu futuro, e na minha visão positiva do futuro, eu não sou a Tainara que dorme com ursinho. Eu sou a Tainara leão, que resolve, imparável, que tem os sonhos, que tem uma visão positiva do meu futuro, que realmente resolve o que precisa resolver, que é imparável, que levanta com energia, com vitalidade, que trabalha, que ajuda, que é fiel, que é organizada, que é disciplinada, que é mulher. Essa é a Tainara que eu tenho que trazer. Todo santo dia. Todo santo dia você consegue? Não. Vou ser sincera, gente, não. Mas é massivamente. É cada dia mais, 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 mais. Tá? Então, é isso, tá, gente? Então, a pergunta que era na nossa questão ali, as emoções me dominam, estou feliz, estou triste, por que eu procrastino, por que eu preciso fazer? Porque você não sabe quem você é. Porque você não sabe nem para onde você está indo. Então, qualquer empecilho, qualquer coisa que acontece, te desestabiliza. Então, faça o eu sou, faça a visão positiva de futuro de vocês massivamente todo dia. Revejam os comportamentos de vocês. Se vocês têm crenças, todo mundo tem, tá, gente? Todo mundo tem. Hoje mesmo eu descobri mais uma que eu tinha. Acho que meu livro tá aqui, então eu vou mostrar pra vocês a crença. Deixa eu ver onde é que tá meu livro. Aqui. Mais uma que eu tinha e não tinha descoberto, digamos assim. Aqui. Dependência emocional. Quando ela falou aqui no livro que a todo tempo eu falava eu te amo, ou que, por exemplo, eu dou bilhetinhos pro meu esposo, ou se a gente briga, raramente a gente briga, tá? De 11 anos, acho que a gente brigou mesmo 4 vezes, em 11 anos. Por quê? Porque eu não me permitia brigar, tanto que ele falava assim, é muito difícil brigar com a Tainara. Por quê? Porque eu não deixava a situação chegar. Porque se ele estivesse chateado comigo, eu já pensava, ele vai me abandonar. Vai acabar. O relacionamento vai acabar. Se ele ficasse chateado comigo. Então, muitas vezes, eu não era quem eu queria ser. Eu fazia tudo pra agradar ele. Tudo, tudo, tudo. Eu não era nem eu nem falava coisas que poderiam desagradá-lo. Por quê? Dependência emocional. Hoje eu sou outra pessoa. Mas eu sou outra pessoa porque ele também é outra pessoa. Porque ele embarcou nessa comigo. Porque ele também mudou. Então, para as mulheres que são casadas, é muito importante que vocês estejam na mesma sintonia, falando a mesma língua. Não adianta só um fazer, só um mudar. Os dois têm que mudar. Mas aqui não tem tanta gente que é casada, né? Então, o comportamento que eu tinha notado era esse. Eu continuei a fazer, mesmo eu sabendo quem eu sou agora, né, e tudo mais, mas é mais um comportamento que eu descobri, né? Mas eu continuei a fazer, mas aí por outro motivo. Então, a motivação tem que ser diferente. Então, a motivação que eu tive para mim ser uma profissional melhor, para mim ser uma esposa melhor, era agradá-lo. É que ele me admirasse, que meu marido me admirasse. Estava errado? Não o que eu estava fazendo, mas a motivação. Eu não tenho que ter uma vida X ou um trabalho X para agradar uma pessoa. Eu tenho que agradar a mim, porque eu tenho um propósito. Porque Deus me desenhou com um propósito único na minha vida, que eu tenho que cumprir. Porque Ele tem um propósito para mim. Então a motivação estava errada. A motivação que eu via nele é uma dependência emocional. Então, isso que a gente vai aprendendo no dia a dia. Por isso que eu quis dividir isso com vocês, que isso eu aprendi hoje.
Hoje em dia eu ainda continuo a falar que eu o amo, que eu dou bilhetinhos para ele, mas por quê? Porque eu realmente coloco isso como um ato de amor e não mais de dependência. Porque hoje eu sei quem eu sei os meus valores, porque eu me amo, porque eu sei quem me criou e o porquê me criou, né? Então, isso eu queria passar para vocês e colocar também exemplos, né, de pacientes da minha vida, porque eu hoje, gente, sou o meu maior case de sucesso. Eu tive uma vida muito disfuncional, como eu falei para vocês. Graças a Deus eu encontrei a nutrição. Dentro da nutrição, assim, que me virou a chave numa matéria, né, acho que numa quinta fase, que eu realmente comecei a estudar, comecei a participar dos congressos, ainda na graduação, e isso me virou uma chave muito grande. Todas as pessoas que se formaram comigo, acho que só, no máximo, 5 pessoas ali que se formaram, 5 meninas, que realmente atuam, quer dizer, não que se formaram, várias se formaram, mas 5 que atuam, e eu sempre tive na minha cabeça, assim, tem que dar certo, tem que dar certo. Então, durante a faculdade, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, eu sempre trabalhei desde cedo, acho que desde os 14 anos, 15 anos eu sempre trabalhei, nunca pedi R$1 para o meu pai, nunca pedi R$1 para minha mãe, pegava 6 ônibus por dia para ir para a faculdade, para trabalhar, chuva, sol, foi assim, ó, maçante, maçante, foi uma vida maçante, mas foi tudo isso essencial para que talvez eu estivesse aqui falando isso para vocês. Né? Então, quero que vocês saibam que tudo que eu estou falando, gente, eu sou o maior case de sucesso. Mudou muito a minha vida. Muito, muito, assim. Aos 17 anos, eu saía muito pra balada. Não via, assim, Deus. Eu sempre fui católica, mas nunca frequentava muito, nem sabia o que era Deus, na verdade. Esse último ano, principalmente, assim, eu tenho me conectado de uma forma extraordinária, que cada vez, assim, eu fico surpresa com a forma que Deus tem me colocado nos caminhos certos, nas pessoas certas. É tão profundo, gente, é tão real que eu fico, às vezes, pasma com as coisas que acontecem, né? Quando as pessoas falavam, né? Até falei nas redes sociais sobre isso. Deus falou comigo. Eu falava, cara, como é que Deus falou com a pessoa, né? Tipo, Deus desceu, falou com a pessoa, Deus falou alguma coisa no ouvido. Eu me perguntava muito isso, sabe? E depois eu tive um entendimento, né? Depois que eu vi uma pessoa falando sobre isso, uma pessoa que eu sigo e que fez um curso comigo, inclusive, que Deus fala com a gente, às vezes, através de pessoas e através de coisas. Então, o que acontecia muito comigo, e ainda às vezes acontece, semana aconteceu, por exemplo, eu tô assistindo lá o Bênção da Manhã que eu gosto, e ela tá falando sobre uma parte da Bíblia e tal, ela fala do ensinamento, e daí quando eu do nada vou ler no devocional, a mesma coisa. Ou quando eu vou colocar uma música, cai a mesma coisa. Ou eu vou ler ali umas frases que eu sempre leio, caia, por exemplo, a mesma mensagem bíblica. Eu fico, uau, como assim? Deus está falando com você. Gente, isso é transformador. Tu saber que você tem esse cuidado, que você é único. Imagina, não tem ninguém com o mesmo DNA que você no mundo. Você é único. Então você tem um propósito. Você tem um propósito. E será que você está tendo atitudes? Será que você está tendo ações, sentimentos, pensamentos que estão agradando a Deus? Quando eu vou orar, eu oro de joelhos toda noite. Não faz muito tempo, eu e o meu marido, a gente tem o hábito de todo domingo, eu e ele, a gente ora juntos de joelho. Mas diariamente a gente não tinha esse hábito. Agora eu estou criando e ele está fazendo junto comigo, né? O exemplo arrasta. E eu peço para Deus para que eu tenha sempre atitudes, pensamentos, sentimentos que o agradem. Para que eu me torne a pessoa não que eu quero me tornar. Porque eu sei que o que ele tem para mim é muito maior e muito melhor. Então, até mesmo quando vem o problema, gente, às vezes ele tá te tirando de um caminho para ter um outro muito melhor. Às vezes ele tá te livrando de uma coisa que você nem imagina. Então, hoje em dia, quando eu perco, por exemplo, eu vou de amarelinho, né, aqueles executivo trabalhar. Quando eu perco o amarelinho, eu falo, pô, você perdeu o amarelinho ontem, né? Antes de ontem, acho que foi. Eu falei, cara, talvez, né, vai saber se era um livramento ou um acidente, né? Eu já penso assim. E eu comecei a ver as coisas com os outros olhos, daí tu fica mais leve, o mundo fica mais leve, sabe? E tu não tem mais aquele sentimento de angústia, de, isso acontece comigo, de vitimização, de xingar, porque o que a gente fala, o que a gente assiste, inclusive, gente, músicas, até sertanejo, nossa, eu amava sertanejo, gente. Quem me conheceu, assim, há tempos atrás, eu amava sertanejo. Eu até parei de escutar. Raramente eu escuto pela letra. Olha que loucura.
pela letra da música. As músicas mais diferentes, assim, com letras mais que eu escuto, é no CrossFit quando eu vou. Que daí eles colocam uns funk, umas letras meia que eu lembro, lógico, de cantar, né. Mas por quê? Porque agora me incomoda até às vezes. Eu ver filmes, eu amava, meu marido amava filme de guerra, hoje em dia a gente nem assiste, gente, é normal, vai acontecendo. Você se afastar de pessoas, é tão lindo esse cuidado de Deus na nossa vida, que eu espero profundamente que a minha moeda mais cara da vida hoje é o meu tempo, né, que é uma coisa que não dá de comprar, não volta. Eu espero que esse tempo que eu tirei para fazer essa live para vocês, que toque profundamente o coração de vocês. E que se pelo menos uma pessoa fazer e for transformada, eu já me sinto na minha missão de servir. Porque existe uma área da nossa vida que se chama servir ao próximo. E eu coloquei como uma das metas servir ao próximo. Inclusive, eu acho que está até aqui nas minhas missões aqui, é ajudar as pessoas, né? Fazer um projeto onde eu ajude mais pessoas. Não é aqui, acho que tá aqui. Que é a minha visão positiva de futuro para esse ano que eu tinha colocado. Ó, que eu ajudaria muitas pessoas, tanto de forma financeira como nas palavras e ações, pois Deus me guia em tudo o que preciso fazer para me tornar a cada dia uma pessoa melhor para mim e para o próximo. Eu escrevi isso para esse ano. Então, eu tô aqui, gente, não pelo financeiro, tá? Eu tô realmente, assim, querendo de todo o coração, antes de começar a live, eu pedi para Deus me dar as palavras certas, inclusive todos os dias que eu vou atender, eu peço para Deus, Deus, me dê a sabedoria, as palavras certas, para que eu consiga ajudar as pessoas, assim como eu fui ajudada. E assim como Deus me ajuda todos os dias. Mas é que é massivamente, gente, todo dia. Todo dia você ser mais conectado, você amar mais, se amar. Não tem como você encontrar uma pessoa que te ame sem antes você se amar, sem antes você se valorizar. Então busque profundamente o que eu tô falando para vocês. Que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, gente, assim como foi a minha transformada. E, gente, a transformação acontece rápido. Foi em novembro que eu tive o primeiro contato mais profundo com Deus e com esse foco que eu tô tendo agora para mim me transformar numa melhor pessoa. Acontece rápido, muito rápido. Eu tô muito feliz e muito grata por vocês estarem aqui comigo. E até a próxima, então, tá, gente? Um beijo para vocês. E é isso.